lá em Tiago capítulo 4. Tiago 4, nós vamos ler, ou vamos meditar em 3 versos hoje, o verso 13, 14 e 15. Vamos ler apenas o verso 13, inicialmente diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez e te louvamos, e pedimos que agora o Senhor nos fale ao coração. Senhor, utilize, ó Pai, a Tua palavra como instrumento poderoso e gracioso para trabalhar nas nossas mentes e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Atendei agora, inicia Tiago, verso 13, mostrando ou deixando evidente que Tiago ele dá uma nova direção à linha de raciocínio que ele vinha trazendo até aqui. Vocês que têm acompanhado aí esta série de exposições no livro de Tiago, ao longo desses domingos pela manhã, Tiago aqui ele vai mudar o foco. Parece que aqui ele se dirige a um outro grupo ao qual ele não vinha falando até aqui, e esse novo grupo ao qual ele se dirige é um grupo caracterizado pela arrogância e pela pretensão quanto ao futuro. E provavelmente esse grupo ele é constituído de comerciantes, de negociantes judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo. Negociar era, como ainda é, era uma das principais atividades dos judeus em suas centenas de colônias espalhadas pelo mundo. Você deve saber disso. A fama dos judeus de negociantes espertos e bem-sucedidos, ela é proverbial até os dias de hoje. O que existe de piada de judeu avarento por causa dessa característica aqui deles de serem negociantes espertos é uma enormidade. Jesus Cristo contou várias parábolas que mencionam essa atividade dos judeus. Por exemplo, Mateus 13, Jesus vai falar ali do negociante de pérolas. Em Mateus 25, Jesus vai falar dos negociantes de azeite. Em Lucas 16, Jesus vai contar a parábola do administrador infiel. Lucas 19, Jesus vai falar daqueles servos que deveriam negociar os talentos que receberam. Então, o comércio dos judeus era algo tão intenso que ficou famoso. E não só intenso, era muito lucrativo. E a história mostra que esse comércio gigantesco dos judeus, lucrativo dos judeus, em alguns momentos incomodou muitos romanos, principalmente na colônia de Alexandria.
nessa colônia romana, os habitantes locais ali começaram a perseguir os judeus, exigindo das autoridades que expulsassem os judeus dali, porque o comércio dos judeus estava concorrendo e atrapalhando o comércio dos habitantes dali. Então os judeus, eles eram e ainda são muito famosos nessa atividade comercial. Perceba você que Tiago os censura não é pelo desejo de expandir os negócios deles, o que em si não tem nada de errado. Expandir o comércio, expandir a área financeira da vida, não há nada de errado com isso. O que Tiago os adverte é pela maneira como eles estavam lidando com os negócios. Cheios de uma confiança carnal, acreditando que tudo estava dando certo unicamente pela força e capacidade deles. Não é errado, claro que não é errado planejar o futuro, planejar os negócios. Não é isso que Tiago está condenando aqui. O que Tiago está condenando é o fato de que eles estavam fazendo isso como se tudo isso estivesse sob o controle deles. Errado, dizia Tiago, é contar antecipadamente com o sucesso como se nós tivéssemos poder sobre as circunstâncias. Errado é nos gabarmos dos nossos planos como se esses planos fossem impossíveis de serem desfeitos. Então, aqueles comentaristas judeus que faziam planos para expandir os seus negócios, eles estavam fazendo isso sem levar em consideração a fragilidade da vida e a dependência de Deus. E quando eles fazem isto, eles estão, na verdade, desobedecendo a religião judaica na qual eles foram educados. Provérbios 27, Salomão diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Esse ensinamento, ele foi ratificado por Jesus em Mateus capítulo 6 e depois por Paulo em 1 Timóteo 6. Então talvez o melhor comentário para essa passagem de Tiago aqui seja aquela parábola do insensato contada por Jesus. Jesus, ele conta que aquele rico insensato, ele fez vários planos para a expansão dos seus negócios apenas para morrer naquela noite. Então esse verso 13, ele traz a mim e a você algumas lições preciosas. Por exemplo, o que esse verso nos ensina? O que ele nos mostra? A verdade de que nós devemos viver em completa dependência do Senhor. O que esse verso nos ensina é a verdade de que quem nos sustenta é o Senhor. Quem que dá a você condições físicas para levantar? Alguns aqui levantam 4:30 da manhã para pegar um ônibus e ir trabalhar em Macaé. Tem uma jornada de trabalho imensa, intensa, e voltam no final do dia cansados, sobrecarregados, para descansar um pouquinho à noite e não dormir tão tarde, porque logo a rotina começa novamente. Quem é que nos dá condições físicas para descansar, para trabalhar? Quem que nos concede inteligência
e habilidade para saber fazer o que precisa ser feito dentro do serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você que é comerciante. Quem envia o cliente na sua loja é Deus. Gente, rapidinho, como eu falei que a gente está em fase de adaptação, o ventilador está ligado aqui para mim, não sei se vocês estão ouvindo, a porta está rangendo aqui, eu estou quase quebrando a porta, deixa eu só fechar aqui. Essa filmagem não vai ficar muito boa não. Então olha só, vamos lá. Eu dizia o seguinte: nós devemos viver em completa dependência do Senhor. Quem envia o cliente na loja daquele que é comerciante é o Senhor. Quem direciona o paciente para o consultório daqueles que são médicos e dentistas aqui é o Senhor. Aqueles que são advogados, quem direciona as pessoas até vocês é o Senhor. O que Tiago está nos dizendo é que quem faz os negócios dos filhos de Deus prosperar é o Senhor. Então nós não devemos nunca acreditar na tolice daquele discurso humanista que é tão comum na boca de muita gente por aí, que aos olhos humanos ou aos olhos financeiros é uma pessoa de sucesso. Aquela pessoa vira e diz assim: eu dei muito duro para chegar até aqui. Você deve ter ouvido isso. Tudo que eu tenho, eu dei muito duro para chegar até aqui. E quantas pessoas que se esforçaram muito mais do que esse que deu muito duro para chegar até ali, quantas pessoas que se esforçaram tanto ou até mais e não conquistaram o que elas conquistaram. Quem diz assim, eu dei muito duro para chegar até aqui, está dizendo que eu só cheguei até aqui por causa da minha capacidade, por causa do meu esforço. Mas tem tanta gente mais capaz e mais esforçada que não chegou até lá. Então acreditar que o sucesso é resultado tão somente da nossa capacidade, isso é uma blasfêmia. O que Tiago está dizendo é que é Deus quem nos dá progresso. E então nós devemos viver na dependência do Senhor. E o que é viver na dependência do Senhor? Ajuda aí, Léo. Pega ele ali. O que é? Entrou aqui? Vai lá. Ele também está se adaptando, Cristiano. Pode. Eu podia ter combinado com ele que aí ele viria aqui na hora que eu fosse, aí eu já não precisava ter feito aquela interrupção. Gente, voltando aqui. A minha linha de raciocínio aqui qual é? Usando o texto de Tiago. O que é viver na dependência do Senhor? É crer. É acreditar que é Deus e tão somente Deus quem nos sustenta. E como que vivemos na dependência do Senhor? Perguntando a Ele, como que eu devo gastar o meu dinheiro?
Isso é viver na dependência do Senhor. Há pouco tempo eu estava conversando com duas pessoas acerca do dízimo. E aí a pessoa perguntou assim, mas dízimo é coisa do Velho Testamento. Não existe dízimo no Novo Testamento? Eu disse, não existe dízimo no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você não tem que dar 10%. No Novo Testamento você tem que dar tudo. 10% no Novo Testamento é um ponto de partida, não é o lugar da chegada. 10% é só o início, é só um símbolo. Porque no Novo Testamento, a minha vida inteira tem que ser dedicada ao Senhor. No Novo Testamento, quer comais, quer bebais, quer gastais o seu dinheiro, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Isso é viver na dependência do Senhor. Como o Senhor quer que eu administre esse dinheiro que ao longo do mês o Senhor me concedeu, porque foi o Senhor que me deu saúde, foi o Senhor que me deu inteligência para realizar o meu serviço. Como que eu devo administrar isso aqui? O que é viver na dependência do Senhor? É diariamente pedir discernimento a Deus para administrar não só o dinheiro, mas para administrar o tempo. Eis aqui uma questão que nós precisamos aprender. Sermos bons mordomos do nosso tempo. O que é viver na dependência do Senhor? É reconhecer que, como diz o salmista, Ele, o Senhor, dá aos seus amados enquanto eles dormem. É pedir orientação a Deus sobre todas as áreas da vida, dizendo o que Tiago diz aí, olha aí no verso 15: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Outra verdade com essa palavra de Tiago no verso 13 que nós aprendemos é o fato de que Deus é o Senhor dos nossos negócios. Segundo Tiago, não existe área alguma das nossas vidas que não esteja sob o domínio de Deus. O cristianismo, gente, ele não trata apenas do destino futuro das nossas almas. O cristianismo trata das nossas vidas nesse mundo. Durante muito tempo, a igreja foi acusada de pregar uma mensagem que se preocupava apenas com a vida lá no céu, apenas com a vida futura. Mas cristianismo não trata apenas da vida futura, cristianismo trata do hoje, do presente. E o que Tiago está nos ensinando é que é prudente da nossa parte ter Deus como nosso parceiro, como nosso conselheiro, como Senhor dos nossos negócios. Então deixa eu te dizer uma coisa: não tente caminhar financeiramente sem os conselhos e a bênção de Deus. Não seja tolo ao ponto de não incluir as orientações bíblicas na administração do seu dinheiro. Não viva de forma autônoma nessa área da sua vida. Porque o que Tiago está nos ensinando e o ensino geral das Escrituras nos mostram é que os prejuízos para quem não tem a Deus como Senhor dos seus negócios são terríveis. E eu não tenho em mente aqui apenas prejuízos financeiros, déficits, contas no vermelho. Pode até ser que isso não exista. Pode ser que a pessoa que não tem a Deus como Senhor dos seus negócios lucre muito. Pode acontecer. Mas será que essa pessoa, será que ela possui prosperidade?
Porque riqueza, irmãos, entendam isso, na Bíblia, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Tem muita gente rica, mas que não é próspera. Muita gente é rica e não tem saúde. Porque dinheiro não compra saúde. Quem dá saúde é Deus. Quem dá prosperidade é Deus. Existe muita gente rica que não tem paz dentro da família, que não tem alegria em casa, porque quem concede isso é o Senhor. Tem muita gente que tem um negócio deslanchando, mas a vida pessoal está desmoronando. Muita gente tem em depósito muitos bens para muitos anos, como aquele louco que não sabia que naquela noite a alma dele seria requerida. Então, faça de Deus o Senhor dos seus negócios, da sua vida financeira, porque o mundo pode te dar riqueza, mas prosperidade só Deus pode conceder. E não adianta nada ter riqueza e não ter prosperidade. Quem nos sustenta é o Senhor. Desculpe eu usar novamente essa história aqui como ilustração, mas todas as vezes em que eu chego num texto bíblico como esse do verso 13 aqui de Tiago 4, em que se fala, em que a Bíblia orienta, em que a Bíblia fala de dependência do Senhor, eu me lembro dessa história porque eu sou assim apaixonado por essa história. A Bíblia conta que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele convocou 12 discípulos, e entre eles estava Pedro. Ao convidar Pedro para andar com ele, Jesus deu uma ordem, e Jesus foi muito claro. Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Analisando ali o contexto, a gente percebe que Jesus estava dizendo para ele assim, ó, larga tudo e vem comigo. E é interessante que Jesus, ele não convidou apenas Pedro, mas Jesus convidou também os sócios de Pedro, o que significa que a indústria de pesca deixaria de existir. Mas como assim? Pedro tem família, a sogra mora com Pedro. Como que ele chega em casa e diz para a sogra assim, ó, larguei tudo, vou caminhar atrás de Jesus? Como que faz isso? E ao que parece, Pedro fez que foi, mas na verdade não foi, porque ele continuou pescando. Uma hora ele estava com Jesus, outra hora ele estava pescando. Ele não largou tudo. Até que num belo dia, Jesus aparece bem cedinho lá no mar onde eles estavam trabalhando. Jesus vira-se para eles e perguntam assim: a pesca foi boa? Vocês apanharam alguma coisa? E Pedro diz assim: nós não apanhamos absolutamente nada, a noite toda e nada. Jesus então vira para eles e diz assim: joguem a rede para o lado direito do barco. O problema ali não era jogar a rede pela 100ª vez do lado direito do barco, porque eles fizeram isso a noite toda. O problema ali era que eles estavam pertinho da praia, eles não estavam mais em alto mar. Pedro então vira e diz: mestre, a noite toda nós fizemos isso e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos jogar. E quando ele puxa as redes, elas estão abarrotadas de peixe.
Pedro se vira para Jesus e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Por que foi que Pedro pronunciou essas palavras? Porque ele entendeu a mensagem de Jesus. Qual foi a mensagem de Jesus? A mesma mensagem que Tiago está nos ensinando aqui, de dependência de Deus. Gente, o mar da Galileia era um mar famoso pela abundância de peixes. Se você nunca ouviu falar disso, pessoas de diversos lugares da região vinham ao mar da Galileia para pescar por lazer, por entretenimento, dada a quantidade de peixes que tinha ali. Como pode pescadores profissionais passarem a noite toda pescando e não apanharem nada? Onde que está o milagre? O milagre está em não ter peixe onde deveria ter, em alto mar. E ter peixe onde não deveria ter, na beira do mar. Com esse milagre, Jesus está deixando muito claro para o Pedro que Jesus está dizendo assim para Pedro: ô Pedro, você acha que eu não vou sustentar você? Quando eu te chamei para você abandonar tudo, eu estava garantindo que lhe daria sustento. Mas você não confiou em mim, não é? Você continua pescando. Ô Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Você é um dos melhores pescadores que existem por aqui. O seu barco, as suas redes, os seus empregados, as suas técnicas, o seu GPS. Ô Pedro, você tem tudo do melhor. Você investiu pesado na sua companhia de pesca. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem manda nos peixes sou eu. E se eu não te abençoar, você pode ter o melhor equipamento, você pode ter os melhores profissionais, você pode ter tudo do bom e do melhor, que ainda assim você vai passar a noite toda pescando e não vai pegar nada. Porque se eu retirar os peixes, você pode vender o barco, você pode negociar as redes, você pode dispensar os empregados, porque tudo que você sabe sem a minha bênção não serve de nada. Ô Pedro, eu controlo os peixes. Você não está me seguindo com medo de não ter sustento? Quem você acha que sempre te sustentou até aqui? Então foi isso que provavelmente Pedro entendeu quando se virou para Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador, porque eu não descansei em ti, porque eu não confiei em ti. Então o que Tiago está nos ensinando aqui, ao ensinar aqueles ricos comerciantes, é o seguinte: faça de Deus o Senhor dos seus negócios e da sua vida financeira. Verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago destrói aqui completamente aquela confiança arrogante daqueles negociantes judeus no sucesso dos seus planos. E ele faz isso lembrando aqueles homens de dois fatos básicos da vida. Primeiro, a ignorância quanto ao futuro. Ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Meus irmãos, o amanhã é completamente desconhecido do ser humano. O futuro é incerto, o futuro é cheio de surpresas, cheio de imprevistos. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz.
Então Pedro está dizendo: olha, essa arrogante confiança